Alô, amigos, obrigado por você estar dando essa alegria de estar no @canal Varal. Hoje nós vamos retratar um fato muito interessante. Você é a favor da tatuagem? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da tatuagem? Vamos enxergar como é visto isso à raiz da palavra? É um tema muito controverso. Nós gostamos de temas complexos, difíceis e muito controvertido. Então vamos falar sobre isso, sobre a tatuagem. Você gostaria de marcar seu corpo com um desenho qualquer? Para início de conversa, eu quero já deixar muito bem claro a todos vocês que eu não sou preconceituoso. Apenas vamos estar focando num tema bem discutido no meio evangélico. Muito discutido, muito falado. Então eu começo lembrando que a Bíblia, ela menciona tatuagens explicitamente apenas uma vez, que está lá em Levítico, no capítulo 19, no verso 28, proibindo marcas corporais associadas a rituais pagãos de luto no Antigo Testamento. Eu falei pagãs, literalmente, e no passado, lá atrás. Embora o texto proíba a prática naquela cultura, a interpretação atual varia com muitos cristãos, focando na liberdade da graça, na moderação e no cuidado com o seu próprio corpo. Afinal, o nosso templo é o nosso corpo também. Desde que começou a enterrar seus mortos, o Homo sapiens lá atrás, o homem das cavernas, é fascinado pelo mistério do além. Daí o costume de enterrar os falecidos com joias, com comidas, né? A primeira tatuagem conhecida remonta de 5.000 anos atrás, está gravada na pele de um pastor congelado descoberto na fronteira entre a Itália e a Áustria, com marcas no joelho e nas costas. Hoje, algumas igrejas consideram as tatuagens algo mundano, que teria sido proibido na Bíblia. Que vê essa interpretação. Um texto do livro do Apocalipse, no entanto, pode indicar que até Jesus tinha uma tatuagem. Olha só, eu disse pode indicar, porém de conotação verbal, pois o homem é um exímio contador de fantasias, contador de mitos. Mas tudo depende de como você vê tal passagem. Olhe só pensamentos que existem em algumas interpretações. Você já ouviu dizer que Jesus teria uma tatuagem na sua coxa? Onde se baseia esse tal fato? Se baseia em uma interpretação literal do Apocalipse 19, no verso 16, que diz: no seu manto e na sua coxa tem um nome inscrito: Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Está lá, vai lá ler. Essa passagem é frequentemente citada em debates sobre o uso de tatuagens. Mas, vamos ver, especialistas apontam que o texto é apenas simbólico. No Brasil, o gosto pelas tatuagens começou a preocupar as igrejas evangélicas, uma vez que, no livro de Levítico, no capítulo 19, versos 28, se lê textualmente: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Que isso aí valia? Isso equivaleria a proibir as tatuagens. O que esse texto indica, no entanto? Lá que o povo de Israel, o primeiro a praticar uma religião monoteísta de um único Deus, considerava as tatuagens como uma prática dos pagãos filisteus, que os crentes no Deus único não deveriam imitar. Isso retrata, naquela época, lá no passado, o entendimento.
Muitos pastores ignoram a origem sagrada das tatuagens. Eu vou dar um exemplo. Lembrando que no Antigo Egito, há 3.000 anos, a tatuagem que se fazia com agulhas de ouro só era permitida às sacerdotisas. Bem claro, para que você possa entender. Algumas múmias aparecem tatuadas com temas relacionados à deusa da fertilidade. Por exemplo, lá na famosa múmia da sacerdotisa Amunete, encontrada em Tebas, pode-se observar uma tatuagem na região pélvica baixa. Está lá no corpo dela. Ao longo da história, as tatuagens foram perdendo o caráter sagrado para adquirir outros significados. Entre os romanos, por exemplo, eram usadas também para indicar hierarquia. Tatuavam-se os escravos para quê? Para mostrar que eles eram propriedade de seus donos. Como uma vaca, um animal hoje no pasto que tatua para mostrar o símbolo do seu dono. Esse aspecto negativo foi recuperado nos tempos modernos, durante o nazismo, quando os condenados aos campos de concentração recebiam marcas no seu braço para identificar que aquele ali era um judeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, judeus e outros prisioneiros, que nem eu falei, foram tatuados pelo nazista. Mas isso ocorreu de forma sistemática, principalmente no complexo dos campos de concentração. Foi a época vivida, marcando que nem gado o ser humano. Neste episódio, o objetivo era a desumanização e identificação dos prisioneiros. A tatuagem não era uma identificação genérica, mas sim uma ferramenta para registrar os prisioneiros selecionados para trabalhos forçados, em vez de morte imediata. Alguns ainda demoravam um pouquinho para ir para o sacrifício. O objetivo era desumanizar, transformando os seres humanos em números e facilitar a identificação de corpos após a sua morte, ou por fome, ou por doença, ou por espancamento, pela brutalidade. Mas, observe bem, também no Ocidente, durante a Idade Média, as tatuagens foram proibidas e punidas pela Igreja Católica, que só as permitia aos soldados das cruzadas a fim de reconhecê-los caso morressem lá no campo de batalha. A Igreja Católica também proibiu por uma época. Então, esse tipo de pensamento que eu acho que um cristão responsável deveria seguir quando pensa em fazer uma tatuagem. Há que se pensar nas consequências. Tendo dito tudo isso, minha conclusão é que se alguém vier até mim e me pedir meu conselho sobre se deve fazer uma tatuagem, eu vou tentar persuadi-lo a não fazer. Isso não quer dizer que eu sou preconceituoso, que eu sou contra. Cada um é dono de si, cada um é dono do seu próprio corpo. Na verdade, essa passagem que eu falei sobre Levíticos, se você levar ao pé da letra, vai fugir do contexto original. Mas o que fazer com aqueles que já converteram e já são tatuados? Nada, não se pode fazer mais nada. Não podemos fazer mais nada. A lei de Levítico fazia parte da legislação cerimonial judaica. E muitos cristãos entendem que não estão mais sobre esta lei especificamente descrita em Romanos. Presta atenção. Romanos no seu capítulo 7, no verso 4. E em Romanos, no capítulo verso 7 e 4, que nem eu falei, ensina que os cristãos morreram para a exigência da lei mosaica através do corpo de Cristo, libertando dela para pertencerem a Jesus que ressuscitou e assim produzirem frutos para Deus.
É o que fala a palavra. Não é o Silvio que está falando isso, não sou eu. A morte de Cristo encerrou a obrigação contratual da lei sobre o crente. Afinal, nós estamos na graça, não estamos na graça? Mas vamos lembrar que eu não tenho certeza do porquê os cristãos ainda não tiram o Levítico do contexto. O único lugar na Bíblia que menciona tatuagem, como disse, é lá em Levítico 19, 28. Levítico foi descrito para os judeus, como o seu livro para as leis judaicas. Ele está cheio de antigas leis judaicas que eles seguiram como judeus. Já estava pré-determinado lá atrás. Nós, como cristãos, não estamos sujeitos à lei judaica. E como resultado, prestem atenção, não seguimos seu livro de leis, não seguimos as leis mosaicas. Mas como analisar e ver o versículo-chave de Levítico 19, 28? Não façam cortes no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmo. Eu sou o Senhor. O contexto era evitar que os israelitas imitassem povos vizinhos, copiassem o que os vizinhos faziam. Olhando o Antigo Testamento versus o Novo Testamento, a proibição estava inserida na lei mosaica. Então, muitos argumentos que sobre a nova aliança, ou seja, a graça que nós vivemos hoje, essa regra não se aplica diretamente da mesma forma. Por outro lado, a Bíblia fala que o corpo é o templo do Senhor. O seu corpo é o templo do Senhor. Nós, cristãos, frequentemente se baseamos nas suas decisões, tipo, conceito de que o corpo é o templo do Espírito Santo. Dito em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versos 19 e 20, avaliando-se a tatuagem se honra a Deus ou não. Em diferentes visões, algumas interpretações consideram que o texto proíbe qualquer tatuagem, enquanto outros argumentam que o contexto era religioso e idólatra e não se aplicando diretamente às tatuagens modernas, desde que não sejam ofensivas ou idólatras. Olha bem as interpretações existentes de ontem e o de hoje. Em resumo, a Bíblia não traz uma regra direta para o contexto atual, sendo uma questão que envolve consciência de contexto cultural e também de uma grande motivação pessoal. O livro de Levítico foi descrito há mais de 3.000 anos, numa época em que a marcação do corpo era comum em muitas culturas. Naquela época, as tatuagens eram frequentemente associadas a práticas pagãs e cultos idólatras. E como você vê isso hoje? Qual a sua interpretação? A marcação do corpo era vista antigamente como uma forma de adoração a essas divindades pagãs. Por isso, Deus deu essa recomendação aos israelitas. Naquela época, eu disse, naquela época, para que se distinguirem de outros povos. Em muitas culturas, as pessoas faziam e ainda fazem tatuagem como parte de rituais pagãos. Uma tatuagem dessas representaria uma dedicação à idolatria. Assim, dependendo da circunstância, do significado ou da intenção, bem claro, certas tatuagens elas podem ser pecado. Olhando de uma forma geral, devemos ver e olhar o que vamos gravar em nosso corpo. O seu corpo é uma coisa, é a sua identidade. Se vai acrescentar algo de positivo, vai ser simplesmente uma marca que você vai fazer pro resto da sua vida. Portanto, diante de tudo que eu disse,
Agora compete a você o sim ou não a favor da tatuagem. Amigos, o meu muito obrigado por mais essa reflexão, a qual nós falamos aqui sobre tatuagem. Tatuagem vista dentro da forma bíblica, da forma cristã. Compete a você agora fazer uma análise e decidir sobre a sua vida, sabendo que o templo do nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E tem certas coisas que você vai marcar pelo resto da sua vida. Eu já vi pessoas que fizeram tatuagens e se arrependeram. E estão pagando um preço caro por aquele tipo de atividade. Muitos se convertem ao Evangelho já com a própria tatuagem. Será que nós vamos jogar essas pessoas fora? É claro que não. Assim sendo, amigos, eu agradeço a sua participação em mais uma reflexão do @canal Varal. O meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.